Muito bom! Estou querendo falar aqui sobre 3 níveis de compreensão, 3 níveis de estados, 3 níveis diferentes de consciência, se a gente quiser assim chamar. O primeiro deles é a dependência. Dependência. A dependência é um estado onde nós somos prisioneiros. Dependência. Dependência química, escravos de uma droga, dependência financeira, dependência afetiva, qualquer tipo de dependência nos coloca ainda numa situação desconfortável ainda e de inconsciência. Até que nós conseguimos reagir e vamos numa fase, então, de independência. É um nível de maturidade, é um outro grau, onde já existe outro nível de comprometimento e também até de sofrimento. Claro, independência, independência financeira, independência afetiva, independência filosófica. Eu vivo conforme as minhas próprias ideias. Muito legal isso daí. É um outro grau. Dependência, independência. Mas, por incrível que parível, existe ainda um outro grau mais alto do que a independência. É a interdependência. É onde nós percebemos que tudo está ligado e uma coisa meio que não que depende da outra, mas interdepende da outra. Olha que interessante. Tudo está ligado. Se nós formos pegar no aspecto individual da pessoa, nós podemos colocar essas 3 palavras, dependência, independência e interdependência, voltado, por exemplo, fazendo uma nova tradução, colocando no eu. Então, no ponto de vista da pessoa individual. Então, eu vou colocar essas 3 palavras. Comum, comum, que já não é uma palavra, mas 2, comum, e o terceiro nível, com o um. Como assim? Quando eu sou dependente, eu posso também dizer que eu sou uma pessoa comum, porque a grande maioria de nós, as pessoas comuns, são dependentes. Dependentes de alguma coisa, ou financeiramente, ou afetivamente, ou quimicamente, ou sempre tem algum tipo de dependência. Então, essas são as pessoas comuns. Até o momento em que eu começo a amadurecer, levanto, me separo da boiada e começo a perceber que, como um, eu começo a me perceber como um indivíduo autossuficiente, autossuficiente, que consegue suprir todas as suas próprias demandas, que pode dar conta de todas as solicitações e, quiçá, ainda ajudar a prover os outros. Então, aí eu me individualizo, saio da boiada e sou como um, o único, igual a Wilson, não tem nenhum, sou eu, beleza. De novo, ainda tem mais consciência. Comum, como um, e aí com o um. Com o um, nós percebemos que todos somos especiais, que todos somos células do mesmo corpo, e todos estamos com o um. Aí nós chegamos na interdependência. Olha que interessante, esses 3 níveis de relações. Eu me lembro muito bem, falando dessa ideia de interdependência, de um filósofo moderno, aí, que já morreu, não é tão moderno assim, e que não era filósofo, era um publicitário, Carlito Maia. Os mais velhos conhecem, especialmente os corintianos. Timão! Carlito Maia
foi um dos idealizadores da democracia corintiana, um movimento dentro do futebol. Sócrates, Birubiru, Vladimir, aquele timão que criou a democracia corintiana. Um dos idealizadores foi Carlito Maia, que era um cara, foi também um dos caras que organizou, um dos diretores da Globo, era um gênio da comunicação e social, um cara que pensava, um pensador moderno. E Carlito Maia, deu para perceber que eu gostava bem dele, né? Ele dizia uma coisa: nós precisamos de muito pouco, apenas uns dos outros. Olha que legal. Nós precisamos muito pouco, apenas uns dos outros. Isso não é pouco. Nós precisamos uns dos outros. Nos momentos das tragédias, nós percebemos que existe em nós também um movimento inato de solidariedade, porque nós precisamos uns dos outros. Isso é o sentimento de interdependência. Se nós tivermos essa consciência de desenvolvermos né, de sair do senso comum, de desenvolvermos a nossa estrutura egóica equilibrada e depois percebermos que interdependemos uns dos outros, e se fizermos isso pessoalmente, como Estado, como nação, nós vamos acabar com a fome do mundo. Essa é a raiz do pensamento da solidariedade, não como um gesto, como uma virtude, mas como uma necessidade de cuidar de si. Cuidar do outro é cuidar de si. Isso chama-se alteridade. Alteridade com L. Alteridade, alter, o outro. Cuidar do outro também, assim como eu cuido de mim. Ou talvez até melhor. Se cada um cuidar do outro, todo mundo será cuidado. Pense nisso, meu compadre. Pense nisso, minha comadre. Um grande abraço e um cafuné interdependente e demorado em você. Tchau!